Igreja, temos que estar orando porque o país está em guerra. E eu creio que essa guerra é no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Quero trazer um tema hoje, um tema onde é muito conhecido, não é nada de novo, mas é um tema que a Bíblia nos ensina que nós temos que aprender cada dia mais, que é sobre a família. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor, capítulo 2, versículo 23 e 24. Amém? Versículo 23 e 24, Gênesis capítulo 2. Todos encontraram? Amém. Que diz assim: E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e torna-se dois, uma só. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 127, versículo 1 a seguir. Salmo 127. Amém? Todos encontraram? Vamos ler juntos. Salmo 127 diz assim, a partir do versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão que penosamente grajeaste aos seus amados, e ele por enquanto dormem. Capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo será bem. Amém? Igreja, o capítulo que nós lemos está falando da casa, está falando da família, algo que hoje em dia para o sistema é algo que está falindo, algo que está se destruindo. Porque através do sistema tem surgido os novos modelos de família. Mas a Bíblia em momento nenhum nos revela que no fim dos tempos surgiriam novos modelos de família. Porque a Bíblia diz que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será eternamente. E a palavra dele não muda, ela permanece. Então o modelo de família continua ainda o mesmo. Mas o que eu quero que você aprenda comigo e que eu consiga passar aquilo que eu entendi e que eu venho compreendendo, e que nesses últimos dias nós temos passado alguns momentos de dificuldade, porque estamos mudando o modelo de criação dos nossos filhos, mudando o comportamento com as nossas esposas ou vice-versa. Porque no fim dos tempos, no mundo moderno, onde o pai era o provedor, a mãe é que administrava o lar, os filhos eram os que obedeciam, isso já não existe mais. Até dentro da própria igreja, até dentro e debaixo do ensinamento de Deus. Hoje nós temos lares onde os filhos têm dado ordem, onde eles estão determinando as coisas, onde os pais estão baixando a sua cabeça e deixando ele comandar o barco. E talvez por isso estejamos passando um momento difícil na nossa crise política. Mas, irmão, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Através do nosso ensinamento,
os nossos filhos vão se desviar daquilo que nós verdadeiramente ensinamos. Porque hoje em dia, eles fazem como ele quer, e nós ensinamos aquilo que achamos que está correto, mas não atentos, estamos desviando do ensinamento que Deus nos deu, e por isso o mundo continua dessa forma. Voltando ao mundo político, na política atual, veja a divisão que se criou dentro da igreja, aonde a gente diz que isso é correto, aonde a palavra nos diz e nos mostra o que é correto, e eu faço de uma forma diferente, porque eu acho que do jeito que eu faço é correto. E isso vem criando uma disputa, uma briga, aonde homens de Deus e mulheres de Deus têm se desviado para um lado que não tem progresso, para um lado que está regredindo. Eu sei que isso está escrito, porque a palavra ela vai se cumprir, mas a igreja não pode se render ao que está acontecendo aí. Nós não temos que ceder ao que está no mundo. O mundo é que tem que aprender com a igreja. Então, nesses últimos dias, o nosso lar, alguns lares estão se desmanchando, se degradando, porque está havendo uma falta de respeito muito grande. Eu quero dizer uma coisa para os homens como eu: nós somos o alfa da nossa casa, nós somos o cabeça da nossa casa. Podemos ser o macho da nossa casa sem ser machista, e as mulheres podem ser o que ela tem que ser dentro de casa sem ser feminista. E nos últimos dias isso tem criado uma guerra, aonde elas estão sendo empoderadas e o homem está perdendo o seu poder. Eu não estou aqui querendo ser machista e nem feminista, mas eu quero mostrar o que a Bíblia está escrito, o que a Bíblia nos ensina. Aonde uma família que Deus criou um homem e uma mulher, a mulher ela é a sua disjuntora, é a sua sucessora, aonde ambos sabem o que tem que ser feito dentro de um lar. E com isso as casas têm sido destruídas, com isso as famílias estão da forma que estão, aonde os nossos filhos, os filhos lá fora, onde cada um escolhe, aonde não se disciplina mais o filho. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14. Se alguém encontrar, leia em voz alta, por favor. Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14. Quem encontrou pode ler, por favor. Amém? Versículo 13 e 14. Eu vou repetir para que todos ouçam. Provérbio 23, 13 e 14. Que diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se fustigarem com a vara, não morrerá. Abram aí Provérbio 29, versículo 15. Amém? 29:15 diz assim: a vara é a disciplina, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Então, nesse mundo moderno, aonde nós estamos deixando, eu vou falar nós porque somos pais de famílias, e talvez estamos ou estaremos, ou estamos fazendo, ou vamos cometer os mesmos erros. Mas a Bíblia está aqui para nos revelar que as nossas crianças não têm que ser criadas pelo mundo moderno, não tem que ser criado pelo novo sistema, aonde tem dito que elas têm que fazer, aonde hoje os pais não podem falar nada para uma criança, porque de imediato ele diz que vai procurar justiça.
O mundo moderno está assim. Mas a Bíblia está nos dizendo que temos que corrigir as nossas crianças. E se nós tiramos a correção dela, ela simplesmente morrerá. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E por que eu estou focado na criação dos nossos filhos? Porque essa criação vai refletir no mundo amanhã. Aonde hoje nós estamos conversando com alguns casais, e eles dizem que o mundo da forma que está, ele não quer ter filho. E a Bíblia diz que os filhos é bênção do Senhor. E hoje ninguém quer mais essa bênção, porque por causa da forma que o mundo está se comportando, eles não estão querendo mais se casarem. Ontem eu vi na televisão algo que não é novo para mim, mas eu vi ontem algo interessante, onde uma noiva estava prestes a se casar, mas de última hora o seu noivo fugiu e ela casou consigo mesmo. Dá para você analisar a que ponto chegou o homem? Isso não é um caso isolado, eu venho falando isso há muito tempo. Isso é um caso corriqueiro, onde pessoas têm que se casado consigo mesmo, porque ela não consegue enxergar no outro nenhuma segurança, não encontra no outro ou na outra nenhum respeito, e com isso a família tem se degradando, se desmanchando, cada dia que passa. Jovens, por causa do mundo moderno, não desista do seu casamento, porque a disciplina da sua casa, quem faz é vocês, através do ensinamento de Cristo. Não diga, eu não vou ter filho por causa do mundo. Eu tenho uma filha do coração, e essa semana eu estava conversando com ela, e ela é professora de criança, e ela diz que do mundo da forma que está, ela não tem coragem de ter um filho. Mas o problema não está no mundo, está na casa. O problema é que estão deixando o mundo dominar a casa, e por isso talvez as coisas estejam da forma que estão. Quem está falando é o irmão Jacques, que já errou muito e erra muito, mas através da palavra queremos consertar, através da palavra queremos aprender. Hoje é culto da família, não tem como falar em outra coisa. Salmo capítulo 128, abre aí por favor. A partir do versículo 3, que diz assim, Salmo capítulo 128, a partir do versículo 3: Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua casa, rebentos da tua oliveira em roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Então está aqui o exemplo, está aqui o modelo de família. Como nós devemos agir. Como a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos líderes, para que tenhamos dias de paz na terra. Essa paz era para a igreja. Quem ora é para a igreja. Essa paz não é para o mundo. O mundo desfruta da paz porque a igreja ora por ela. Mas para isso, esse reflexo tem que partir da nossa família, da nossa casa. Por isso, igreja, em nome do Senhor Jesus, se tem algo em tua casa que está fora de ordem, ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria, para que possa colocar sua família no barco, aonde esses novos modelos de casamento, essa luta por essa coisa da sexualidade tem mudado a cabeça das pessoas, não entre na tua casa, para que isso possa estar longe. Consagra a tua família ao Senhor, entrega ela na mão do Senhor, e eu creio que grandes coisas Ele vai fazer na tua casa, assim como Ele tem feito na minha.
Hoje eu desfruto de um lar que eu sei que tem muita coisa para ser ajustada. Eu não sou o melhor pai do mundo, mas eu acho também que eu não sou o pior. Não sou o melhor esposo do mundo, mas também eu creio que eu não sou o pior. Mas a minha luta é para que melhore todos os dias. Porque os nossos filhos é o nosso reflexo. Você já parou para pensar que o seu filho tem feito não é o reflexo que ele está vendo em você? Eu peço a Deus para que ele, às vezes eu tenho que vigiar com algumas coisas que eu faço, em momentos de ira, temos que ter cuidado com as palavras, porque isso, a Bíblia diz que não temos que suscitar a ira dos nossos filhos, temos que disciplinar, mas não deixar eles irados. Então, igreja, em nome do Senhor Jesus, ore pela tua casa, pela tua família, para que Deus possa mudar o quadro, a história, para que não só você que está aguardando a volta do Senhor, mas toda a tua família. Se creres no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Atos. E nesses últimos dias, igreja, nós estamos terceirizando a criação dos nossos filhos para um aparelho que existe em nossa casa, um celular. Aonde esse celular hoje tem disciplinado os nossos filhos. Eu tenho um vizinho, que eu tenho um filho dele como o meu filho, todo mundo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de criança. E às vezes ele fala coisas que a gente fica embasbacado, sem saber de onde saiu. Mas quando a gente vai descobrir, é o telefone que está ensinando a ele. Ele tem dito coisas à mãe dele que fica todo mundo. E o engraçado é que as pessoas têm isso como inteligência. Diz que o menino é inteligente. Igreja, a criança não é inteligente a esse ponto não. Ela só copia o que ela está ouvindo. Ela só replica aquilo que ela ouve. Toma cuidado com a criação que você tem dado aos teus filhos. Toma cuidado, a Bíblia diz que aquele que faz o pequenino tropeçar, é melhor amarrar uma pedra ao pescoço. Porque o tropeço da criança não é porque ele é criança, é por causa do adulto. E nesses últimos dias, essas coisinhas que você acha engraçado, que você acha bonitinho, vou lhe contar um absurdo. A minha esposa tem um amigo, um conhecido, de uma empresa que ela trabalhou, e ele tem uma criança de entre 2 ou 3 anos, e ele fica se divertindo com o filho dele em casa, e fazendo umas fotos, vídeos, porque acha engraçado. E o que é que ele faz? Ele monta o menino de menina. Dá para você analisar a que ponto está chegando a família? Igreja, a família que o Senhor está no controle, ela não é dessa forma. Às vezes tem ensinamento que Deus nos dá que é duro. Às vezes a gente acha um absurdo. A varinha da correção, Deus ainda está aplicando. Ele disse que essa varinha ainda está valendo. O meu, quando era criança, ele disse isso pra gente um dia. Ele tinha uns 3 anos. Xuxa dizendo que não bata na criança, é Duque. Aí ele disse, aí, tá vendo meu pai? Tá vendo minha mãe? Não pode bater. Eu disse, lá na televisão. Na televisão é assim. Aqui não. Aqui é diferente. Hoje a história é engraçada, mas na época é coisa séria. Talvez você tenha ouvido isso do seu filho. Igreja, em nome do Senhor Jesus, é culto da família. Pense bem, analise bem, fala com Deus onde é que você está errando. E peça para que Ele ajude a mudar o rumo da tua família. Porque Ele vai fazer grandes coisas na tua casa. Grandes coisas Ele vai fazer, assim como Ele tem feito na minha. Quem sou eu, irmão Jacques, para desfrutar hoje de um lar que vivo em paz? Porque o meu lar era turbulento. Não por causa da esposa, mas por causa do irmão Jacques. Mas Deus vem me transformando todos os dias. É uma transformação diária.
Acredito eu que é casos raros que alguém dorme diabo e acorda santo. Mas no geral a gente vai se santificando cada dia um pouco. Deus vai transformando as nossas vidas. Então hoje nós estamos passando um momento muito difícil no meio da família, onde as famílias têm se degradado, têm se desmanchando, onde pais e mães, eu conheço lá em Serra Grande, tem cada coisa que a gente fica de cabelo em pé, onde a gente pensa que já viu de tudo, e todo dia a gente vê uma coisa nova. Tem um rapaz que ele não sabe o que ele é. O pastor aqui conhece, algumas pessoas aqui conhecem, meu filho conhece, aonde ele não diz que é ele, nem ela. Ele não sabe se casa com ele, se casa com ela, que de dia ele talvez seja ele, mas de noite é ela. E ele agora se diz, não só ele, eu vi na televisão também esses dias alguns aí, inclusive um padre se declarou essa semana aí, não binário. Você já ouviu esse termo? Não binário? Para quem não sabe, o número binário é a formação de 01 e 01. A ciência conhece esse número, é o número da formação de todas as coisas que existem dentro do homem. É uma matemática. E esse número binário pertence a Deus. A ciência reconhece isso. Só que quando ele se julga não binário, ele pertence a quem? Se ele não pertence à matemática de Deus, ele pertence a quem? Então ele é um homem que usa barba, todo assim, mas aparece de vestidinho e bolsinha. Dá para imaginar uma coisa dessa? Então, igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ora pelos teus filhos, ensina o caminho que o filho deve andar, para depois de velho não desviará dele. Só que nós temos que entender uma coisa, eu entendo assim. O versículo está dizendo para depois de velho, ou seja, não está dizendo que durante a trajetória ele não vai desviar, mas está dizendo que quando ele lembrar, ele vai voltar para o caminho. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo, ele se desviou do caminho, mas lá na frente ele lembrou. Então ensina o caminho, aplica a vara da correção. Ame o teu esposo, ame a tua esposa, cuide dele, cuide dela, pague um preço alto. Igreja, eu posso falar algo porque eu já estou caminhando aí quase para 30 anos de casado, e é uma luta o casamento não é coisa simples assim. Pessoas mais experientes do que eu sabem que são duas pessoas diferentes ocupando o mesmo espaço, duas cabeças diferentes. Eu sei que Dona Rosângela tem que engolir muito sapo, o homem também tem. É uma luta todos os dias. Então não jogue a sua família fora, não desista dela, lute pela sua família, lute pelos seus filhos. Vai buscar lá onde ele está, ele é seu filho, vai lá buscar. Não joga ele fora, não desiste dele não. Deus vai fazer grandes coisas, Deus vai trazer ele de volta. Igreja, faz o possível para salvar a sua família. Porque nos dias que eu estou vendo a igreja, as famílias, ela perdeu o valor. Não está valendo nada. Todo mundo está deixando o lar por qualquer coisa, por qualquer motivo. Mas se Deus estiver nesse barco, as coisas vão entrar em ordem. Deus vai mudar as coisas. Abram, por favor, Marcos, capítulo 10, versículo 13 e 16. Quem encontrar, leia em voz alta aí, por favor. Capítulo 10, 13 e 16. Amém? Alguém lê, por favor?
Amém. Então algumas pessoas entendiam que as crianças que queriam se aproximar de Jesus, elas estavam cometendo um pecado. Assim como tem pais de família, eu estou falando isso porque eu ouvi essa semana de uma mãe, onde ela disse que não leva o filho dela para a igreja porque o filho anda muito, pinta muito, brinca muito, e diz que não acha correto criança na igreja, porque ela corre de um lado para o outro. Eu só estou falando isso porque eu ouvi isso, e talvez tem pessoas que pensem assim, mas a Bíblia está dizendo, Jesus disse: vinde a mim todas as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Então, se a criança erra, não é porque ela erra, ela é uma simples criança. Ela erra porque nós induzimos ela ao erro. Então, em nome do Senhor Jesus, toma a rédea da tua casa nessa noite. Papai, mamãe, bota a sua casa em ordem. Amém, igreja? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Pai amado e querido, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos corrigido todos os dias. Obrigado, Deus, pela família, Senhor. Deus, continua nos abençoando, nos corrigindo, nos ordenando, colocando, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa casa em ordem. Nos dá sabedoria, Deus, para criar os nossos filhos. Muda a nossa vida, Senhor, para melhor, para que possamos ser exemplo para os nossos filhos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, se tiver família, meu Deus, em nome de Jesus em nosso meio, que estejam separadas, que o Senhor possa fazer o milagre necessário. Aquele que tem filho nas drogas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa resgatá-lo em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que as coisas desse mundo não possam, meu Deus, em nome de Jesus, invadir a nossa casa. Por isso, Deus, acampa anjos sobre os nossos lares. Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa família e nos dá uma noite em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. E até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui que não é cristão? Levanta a mão, ou que está afastado.